pessoal, Deus tem nos abençoado. Hoje nós estamos aqui no ato de fé. Hoje vai ser a última volta que nós vamos dar na muralha. Você sabe que aquela muralha representava um problema aparentemente grande, mas grande é o Senhor, amém? E você vê que diante do nosso Deus, a muralha que parecia ser tão grande, ela é o que, pessoal? E assim pode ser o câncer, pode ser a AIDS, diante de Deus não é nada, amém? Agora é importante, pessoal, a gente manter a nossa fé. Deus me deu essa semana uma série de mensagens, a importância da gente não duvidar, da gente permanecer crendo, porque se a gente for ver, pessoal, ao nosso redor, tem mais pessoas que não creem do que creem. Quem sabia disso? Se você for ver, é mais gente negativa ou positiva? Então, ao nosso redor, o que mais vai ter são pessoas que não creem. E aqueles que não creem, eles não podem influenciar a nossa fé. Se ao meu redor ninguém crê, eu vou crer até o fim. Amém? Se do meu lado ninguém tem fé, eu dependo da minha fé. A sua fé o seu milagre depende da fé dos outros, depende da sua fé. Então a gente tem que estar preparado, porque o que mais tem no mundo são pessoas descrentes, pessoas que não creem, e elas não podem nos influenciar. O apóstolo Paulo fala algo forte, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Então, a gente não pode deixar a nossa fé ser influenciada, a gente não pode ser influenciado por aqueles que não creem, porque daqui a pouco eu vou mostrar, Jesus esteve em ambientes que a maioria que estava ali não criam, mas jamais Jesus foi influenciado por aqueles que não criam. E hoje a gente vê, pessoal, muita gente que é de Deus, mas a fé está sendo influenciada, está desistindo, está desanimando. Por quê? Porque ao redor dela tem muita gente que não crê. Ao invés dela fazer quem não crê, crer, ela está deixando os que não crê, fazendo ela deixar de crer. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Você vai ver pessoas que conhecem a palavra, mas não conseguem crer. E elas querem influenciar a gente, elas querem que a gente também faça igual a elas. Não, eu vou crer. Olha o que Paulo fala para o povo de Tessalônica, que é o 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Ele começa dizendo: e para que sejamos livres dos homens dissolutos, e homens o quê? Maus. O mundo está cheio de pessoas assim. Quando fala, pessoal, o homem mau, tem tradução que fala o dissoluto é homem perverso. Então, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não conhecem a palavra, só vai falar coisas ruins. Quem concorda? A pessoa pode ser que ela não tenha intenção, mas não conhece a palavra. A boca fala o que o coração está o quê? Então, se ela não tem a palavra com ela, ela vai falar coisas más. Ela vai falar coisas que vão colocar você para baixo. Quem concorda com o pastor? Então, por isso que a nossa fé tem que estar fortalecida. Por isso que a gente tem que cada dia estar em comunhão, porque o mundo está cheio de homens dissolutos e homens maus. Homens que o diabo vai usar para tentar influenciar a nossa fé, até nossa comunhão. Pessoas que vão chegar para você. Eu te posso perguntar, você vai na igreja? Como se fosse na igreja parecesse ser uma coisa errada. É aí onde você devia bater no peito. Foi a melhor coisa que eu fiz. Quem pode dizer, pastor, a melhor coisa que eu fiz foi começar a vir na igreja? Quem pode dizer isso? Mas hoje as pessoas fazem a pergunta, é como se ir para a igreja fosse uma coisa errada. É como se ir na igreja você estivesse fazendo alguma coisa pecando. Não, glória a Deus por aqueles que vêm na igreja. E aqueles que hoje vêm e buscam a Deus, o mundo olha para eles e vê a diferença. Diga glória a Deus. Então, a gente tem que sempre estar fortalecido, porque o que mais tem lá fora, ou até dentro da igreja, são pessoas que não crê, que vão tentar fazer a gente ser igual a eles. Aí, olha o que Paulo fala agora. Porque a fé não é... Irmão, isso aqui é muito profundo. Nem todos têm a fé. Nem todos vão ter a fé que você tem. Tem gente que tem fé para lutar pelo casamento. Tem gente que não tem. Tem gente que vai dizer, se eu fosse você, eu separava. Se eu fosse você, eu me divorciaria. Porque a fé dele não é a mesma que o quê? A sua. Tem gente que tem fé para um dia ser um empresário, prosperar. Tem gente que não tem fé. Eu não, melhor trabalhar para os outros. Só que aí que está. Nem todos têm a fé ou a fé igual a nossa.
E a gente não pode ser influenciado pelas pessoas. Quem está entendendo aqui? Porque, pessoal, a sua fé não pode deixar de existir por causa de um comentário de alguém. Você não pode deixar de ter fé porque alguém não crê. Se alguém não crê, eu não vou julgar, eu não vou julgar ela, vou respeitar. Mas eu não vou deixar que a incredulidade dela venha fazer o que comigo? Me influenciar. E é o que mais acontece hoje. A gente está deixando quem não tem fé apagar nossa fé. A gente está deixando quem não tem fé fazer a gente desistir. Nós que deveríamos fazer. Quem não tem fé vai passar a ter fé por nossa causa. Mas a gente está deixando os que não têm fé desanimar a gente. Estamos deixando de lutar porque a pessoa não tem fé para lutar. Qual é o conselho que ela vai dar para você? Não, luta não. E é perda de tempo. Ela não tem fé para lutar. Mas eu tenho fé para lutar. E quem tem fé, pessoal, não tem que jamais se influenciar por aqueles que não têm fé. Porque o que mais tem no mundo é pessoas que não têm fé. Só que nós somos da fé. Então, mesmo que a gente conviva no mundo onde a maioria não tem o quê? Fala bem alto. Mas nós vamos mostrar a nossa fé. Diga glória a Deus. A Bíblia fala, um tempo atrás eu falei sobre isso. Você lembra quando os espias foram ver como era Canaã? Quem lembra? Deus falou para Moisés levantar um grupo de homens para espiar a terra. E Deus falou assim: vocês vão ver a terra que eu vou dar para vocês. Então Deus já tinha falado, a terra já é a promessa já tinha sido feita. Quando eles foram lá, a Bíblia diz, pessoal, que eles viram o quanto a terra era maravilhosa. Você sabe que um cacho de uva era necessário quantos homens para carregar? Eu não sei se a uva era do tamanho de uma bola, ou então, a uva tinha tanto suco ali que era pesada. Porque hoje, um cacho de uva, uma criança consegue segurar. Consegue ou não consegue? Imagina, 2 homens para carregar um cacho de uva. Ali era Deus mostrando que a terra era muito boa. Fala assim, o que Deus tem para mim é muito bom. Mas sabe o que vai acontecer? Olha para mim. O diabo vai usar pessoas que não têm fé para fazer você perder a fé e descrer. Fala, jamais. O diabo vai usar muitas pessoas, nós vamos ver, até irmãos, pessoas que são de Deus, mas não tem a fé que você tem e quer contaminar a sua fé. Aí, Josué, Caleb fazia parte do grupo de espias. E eles foram. Eles viram tudo aquilo. Quando eles voltaram, eles foram fazer o relatório para Moisés. Vamos lá em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Aí eles fizeram o relatório para Moisés. Como era a terra. Versículo 27. Números 13, 27. E diga assim: a minha fé não vai ser contaminada por aqueles que não creem. Quem crê aqui, levanta a mão. Então, se eu creio, se ao meu redor tiver pessoas que não creem, eu não vou ser influenciado. Diga glória a Deus. Olha o que ele falou, vamos lá? E diz assim, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o seu fruto. 28. O povo, porém, que habita onde? É poderoso. Imaginam quando eles começaram a exaltar o inimigo, a cara de Josué: não acredito. Porque olha para mim, quem crê e quem não crê, vê as coisas de forma diferente. Quem não crê, exalta o problema. Quem crê, exalta Deus. Quando você vê uma pessoa enfatizar um problema, encher a boca para falar que o problema é grande, que o problema é difícil, é porque ela não crê coisa nenhuma. Ela não consegue crer na capacidade de Deus para resolver o problema. Então, ela enaltece o problema. Ela dá uma honra ao problema. Olha o discurso deles. Fomos à terra, e o povo, porém, que habita é poderoso. E as cidades fortes e o quê? Eu pergunto, quem é poderoso? O câncer ou Deus? Quem é poderoso? O vício ou Deus? Mas tem muita gente que enxerga o problema mais poderoso do que Deus, irmão. Ela acha que o que ela está passando, o problema, a luta, é mais forte. Não, forte é o Senhor. Amém? A sequência, por favor.
E também vimos ali os filhos de Anak, que eram os gigantes. Olha para mim, Satanás quer se mostrar gigante, mas gigante é o Senhor. A Bíblia fala que ele tenta, Satanás anda ao nosso derredor, fazendo o quê? Bramando como leão. Olha, ele quer mostrar que ele é leão, ele quer fazer barulho de leão, ele quer intimidar como leão, mas o verdadeiro leão é Jesus. O diabo tenta mostrar uma coisa que ele não é. Ele é fracassado, ele é derrotado. Quem crê nisso aqui? Aí, olha o que falaram agora, 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam o quê? É como se eles falassem, o inimigo tomou conta, é muito inimigo lá, é impossível a gente conquistar, não tem jeito. Quem não crê sempre vai fazer esse discurso. Quem não tem a fé que você tem, vai sempre dizer, não dá, é complicado, é difícil. Irmão, quem tem fé não fala em dificuldade, fala em solução. No mundo o que mais tem são pessoas igual a eles, que enaltece o problema, enaltece a dificuldade, mas não exaltam a Deus. E tem gente no meio da reunião, o pastor está pregando sobre a grandeza de Deus, tem gente que não se levanta para falar porque não tem coragem. Mas enquanto eu estou pregando, exaltando a Deus, lá no coração ela está falando, é porque o pastor não sabe o que eu estou passando. O pastor está falando isso, mas só eu sei a luta que eu estou passando. Aí a pessoa, tem gente que até para o problema ela se acha melhor do que os outros, porque eu duvido que alguém aguentaria o que eu aguentaria. Parabéns, isso é demais, hein? Tem gente que até para o problema ela é melhor que os outros. Quem sabia disso? Duvido. Fulano no meu lugar não ia aguentar 1% do que eu passei. Você está exaltando o quê? O problema? Quem não crê faz isso. Aí olha o que disseram mais. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira, está tudo dominado. 30. Então Caleb fez o quê? Olha para mim. Ele deixou os incrédulos influenciar ele. Não é que você vai falar, cala a boca. Não. Mas você não vai ser influenciado pela voz dos incrédulos, irmão. A voz dos incrédulos não pode influenciar você. Caleb foi ouvindo. Chegou uma hora que ele falou, peraí, peraí, não fala mais não. A fé não é de todos. Ele tinha fé para conquistar, os outros não tinham essa fé. A sua fé não tem que ser apoiada na fé de ninguém. A nossa fé tem que ser apoiada na palavra de quem? Cuidado, talvez, você pensa que muitas pessoas são seus amigos. Você está se apoiando em pessoas que têm a fé menor que a tua. Uma pessoa que tem a fé menor que a minha, ela vai me incentivar? Não, a fé dela é menor que a minha. Então a tendência é ela falar, é difícil. Se ela tivesse uma fé maior que a minha até, aí tudo ok. Porque se ela tivesse uma fé maior que a minha, ela ia me incentivar. Mas se a fé dela é menor, se ela não crê igual eu creio, o diabo vai usar ela para me fazer desistir dos meus sonhos, dos meus projetos. Quem está entendendo? Irmão, não é com todo mundo que a gente tem que andar. Falar é uma coisa, andar é outra. Se você anda com medroso, você fica o quê? Se você anda com pessoas de pouca fé, você vai virar crente bully. O bully serve para quê? Pouca fé. Fica andando com crente bully aí, você vai ficar com pouca fé. Deu para entender ou não? Ele fez calar. Ele não ouviu. Irmão, nem todos têm a mesma fé. Só que o que a gente não pode é deixar os que não creem influenciar os que creem. Você sabia que Jesus ele conviveu com a incredulidade dentro de casa? Sabia disso ou não? Porque muitas vezes os incrédulos, no mundo tem bastante, mas os incrédulos podem conviver gente dentro da nossa casa, os incrédulos podem ser pessoas que convivem conosco, mas a gente não pode se influenciar. Aí olha o que ele falou, já vou chegar na parte de Jesus. Subamos animosamente e possuamos a herança. Olha a fé, quem é da fé? Porque certamente prevaleceremos contra. Quem é da fé não se vê vencido. Quem é da fé se vê vencedor. Ele falou, nós vamos e pronto, vamos tomar posse. Só que infelizmente,
A maioria tinha a fé que ele tinha? A maioria não tinha o quê? Aí diz o 31. Porém, os homens que com ele subiram. Olha para mim. Nem todo mundo que está do nosso lado, nem todo mundo que frequenta a igreja que a gente frequenta, nem todo mundo que anda conosco tem a mesma fé. É como eu falei, você andar com uma pessoa que tem mais fé, beleza, ela te levanta. Agora, você andar com uma pessoa que a fé dela é menor que a sua, ela atrapalha a sua vida. Ela te atrapalha. Porque quando você falar de um objetivo seu pela fé, você está sonhando muito, não, eu não sei o quê. Quem tem fé sonha. Quem tem fé sonha em coisas grandes, diga glória a Deus. Agora quem não crê nem sonha mais, você fala, sonhar não, é difícil, é isso, é aquilo. Você vê que, porém os homens que com ele subiram, disseram, olha para mim antes de ler, cuidado como aquilo que aqueles que não têm fé vão falar para você. Porque, pessoal, da boca de quem não tem a fé que a sua, você não vai ouvir nada bom. Da boca dos que não possuem a mesma fé que você, eles jamais vão te encorajar. Pelo contrário, o que eles vão fazer? Te desanimar. Vão fazer você, perder toda a força, toda a confiança. Agora, anda com uma pessoa que tem mais fé que você. Ela te encoraja, ela te coloca cada vez mais para onde? Para cima. Andar com pessoas que têm mais fé com a gente até constrange a gente. Você fala, nossa, e é bom que você aprende a maneira certa de agir. Agora, anda com pessoas que não creem. Daqui a pouco você está igual a elas. Você já não ora mais, daqui a pouco você acha que não vale tanta pena vir na igreja, pastor marca uma campanha, um propósito, você acha que não vale a pena. Olha o que os homens sem fé falaram. O que os homens sem fé falaram? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Se fortaleça. O que mais tem no mundo são pessoas que não têm a fé que a sua. E quem não tem a fé que você tem, vai sempre falar o contrário. Olha o que eles falaram, não poderemos. Quem não tem fé, irmão, isso aqui é muito forte. Geralmente a pessoa que não tem fé, ela quer fazer você ficar igual a ela. Então assim, ela não crê, mas ela também quer que você não venha. Fala, sai daqui, capeta, tá amarrado, irmão. Quando alguém vier com esse discurso, você não pode, você olha para ela e fala, se você não crê, problema seu. Eu creio e eu posso. A gente não pode ser influenciado, irmão. A nossa fé não pode ser influenciada. Quando alguém chegar, é difícil. Aí você fala, para você é, para mim não. Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei o que o meu Deus pode fazer. Aí, olha o que diz o 32. E infamaram a terra, começaram a falar mal, que tinham espiado perante os olhos de Israel, dizendo, falaram, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome seus moradores. Em outras palavras, vocês vão morrer, vocês não vão conseguir. Por isso que Paulo falou, tome cuidado, homens maus, a fé não é por a fé não ser de todos, a gente tem que estar preparado. Por isso que eu falo, leia a Bíblia todo dia. Pastor está pregando, presta atenção, porque quando você sair daqui, se prepara. Porque lá fora o que mais tem é pessoas sem fé. Quem concorda? E quantas vezes no saguão da igreja eu dei a mensagem, você está tão animado, chega no saguão da igreja, ao invés do irmão falar, você viu que mensagem poderosa? Faz um comentário negativo. O cara nem saiu da igreja. O cara mal acabou de ouvir a palavra e já está vomitando derrota. Você estava feliz. Aí saiu do culto lá no saguão. Pastor prega, né? Mas pastor Nilson, eu queria ter a fé que ele tem. Busca que você tem. Pode tudo estar mal, pode tudo estar ruim. Eu continuo crendo no meu Deus. Eles falaram mal, nós não vamos conseguir. Irmão, sua família, muitas vezes não vai ter a fé que você tem, mas você não pode ser influenciado. Lembra que eu falei de Jesus? João 7,5. Olha isso aqui, Osmar. Nem a família cria em Jesus, Osmar. Nem a família. Mas Jesus deixou de fazer a obra? Jesus tinha incrédulos dentro da própria casa dele.
É isso mesmo. Ó, João 7,5. Porque nem mesmo seus irmãos o quê? Jesus estava bem de família, né? Nem a família cria nele. Irmão, na minha família tem muita gente que não crê, mas isso não faz diferença. Eu creio. Eu falei quarta-feira até na obra de Deus. Quantas vezes nem o obreiro que está do lado do pastor consegue ter a mesma fé que o pastor. Mas se ele não tem, ele deveria respeitar. Eu vou falar o Brasil todo, muito pastor vai assistir isso aqui agora e vai concordar. O pastor chega na igreja, aí Deus dá uma direção. Aí o pastor quer compartilhar com os obreiros, que são aqueles que estão ajudando ele, o quê, pessoal? Fazer a obra. Aí o pastor fala, porque nós vamos fazer isso, isso, isso. Se o obreiro não tem a mesma fé, ele devia ficar o quê? Calado. Não falar nada. Ele deveria respeitar, não, meu pastor é um homem de Deus, se o meu pastor tem essa fé, Deus vai honrar ele e vai dar certo. Mas o obreiro fala, pastor, posso falar? E quando fala assim, meu irmão, já vem. É igual os homens que falaram para Josué e Moisés lá. Pastor, posso falar uma coisa? Dá vontade de ligar a câmera, vamos ver o que a belezura vai falar. Pastor, desculpa falar, mas outros já fizeram isso e não deu certo. O senhor vai fazer? Esse obreiro foi usado por Deus em falar isso? Mesmo que ele tenha visto outros fazerem e não dar certo, tem que respeitar a fé do pastor dele, irmão. Aí ele fala, então, pastor, porque já fez e não deu certo. Só que se o pastor é homem de Deus, fala, irmão, amém, mas agora vai dar certo. Mas aí vamos supor que o pastor é irmão. Então deixa para lá. Triste que ele deixou a fé dele ser o quê? Influenciada. O outro que não tinha fé, fez ele também não ter fé. Irmão, nunca deixe isso acontecer. Por isso que aonde eu vou, toda obra que eu começo, eu ouço o Espírito Santo. Eu não ouço homens, eu ouço a Deus. Eu falei quarta-feira, minha esposa está aqui. De vez em quando eu compartilho umas visões que Deus me dá. A visão é o quê? Inspiração, propósito. A cara que ela faz assim para mim é como se fosse, Nilson tá doido, mas ela não fala nada. Porque ela aprendeu a respeitar a fé que o marido dela tem. Graças a Deus. Eu sei que a cara dela, vocês acham que fala ou não fala? Eu olho para ela, a cara dela faz, tá doido, bateu a cabeça. Não tomou remédio. Não tomou remédio nenhum, não. Mas eu fico feliz porque em nenhum momento eu vejo ela querer influenciar o quê? Ou contaminar a minha fé. Eu lembro que uma vez eu marquei aqui um culto domingo 6 da manhã, quem lembra? E aquele dia estava friozinho, quem lembra? Irmão, é loucura. Sabe o que eu ouvi de pastor? Neilson é doido, o cara marcar culto domingo 6 horas. Quem veio naquele culto? Foi uma benção ou não foi? Tinha bastante gente, tinha ou não tinha pelo horário? Amigos de ministério. Esse cara é doido, marcar domingo 8 horas já é difícil, imagina 6. Ainda bem que Deus me deu uma fé. E a minha fé não é medida a fé dos outros. Diga glória a Deus. Não permita que ninguém influencie. Porque nem mesmo seus irmãos criam. Mas olha para mim. Em outras palavras, Jesus tinha irmãos incrédulos. Jesus tinha ao lado dele incrédulo. Isso influenciou Jesus de alguma forma? Não. Aí eu falei, essa semana, Israel passou uma vez por um momento difícil. Momento difícil vem para todos. Vem ou não vem? Só que é na dificuldade que a minha fé tem que aparecer. Muitos na dificuldade mostram que não tem fé, entra em desespero, pensa até em morrer. Mas para quem tem fé, a dificuldade e a oportunidade que ele vai ter de usar a fé dele e ver Deus operar. Segundo Reis 7, abra lá. Não deixa ninguém influenciar a sua fé. Diga, ninguém vai influenciar a minha fé. Diga, nenhum incrédulo vai influenciar a minha fé. Segundo Reis, capítulo 7. O povo estava passando uma dificuldade grande. Diga assim, dificuldades vêm, mas elas passam. Versículo 1 do capítulo 7. Diante daquela luta,
Então disse Eliseu, Eliseu era o profeta, homem de Deus, ouvi a palavra, olha para mim, homens de Deus vão sempre falar a palavra de Deus para você. Agora tem gente que está deixando de ouvir os homens de Deus que falam a palavra, para ouvir pessoas que não têm vida nenhuma com Deus, que quando abrir a boca, só vão falar coisas que vão deixar a gente pior do que já estávamos. Quem concorda? Ouça os homens de Deus. O homem de Deus vai pregar a palavra para você. A fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra. Então Deus usou Eliseu para trazer uma palavra. Assim diz quem? O Senhor. Amanhã, quase a esse tempo, o seu milagre tem hora. Deus falou até que hora ia acontecer o milagre. Para quem está aqui ao vivo, domingo, que horas vai ser o seu milagre? Domingo? Que povo inteligente. Sei que vocês iam falar 8 horas. Quem vai ver gravado, porque de 9h30 domingo a gente vai ter uma reunião especial. E quem vai estar aqui em nome de Jesus? E vai convidar alguém, amém? Quem trouxer uma pessoa em descendo vai ganhar uma bênção muito grande. Se trouxer 2, vai ser mais bênção ainda. Se trouxer uma perua cheia, meu Deus do céu, vai ser testemunho até 2027. Vocês não creem, não? Amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo. E 2 medidas de cevada por um ciclo. Aporta o quê? Olha para mim. Quando Deus deu essa palavra, o momento não era nada bom. Fome, miséria. As pessoas pagavam caro em uma cabeça de jumento, irmão. Você vê que a escassez era tão grande que desejava comer cabeça de jumento. Aí o profeta falou, amanhã, ou seja, vocês estão vendo o que está acontecendo, mas amanhã Deus vai mandar a bênção. Aí, olha o que diz o 2. Porém, um capitão, eu falei que esse homem devia ser chamado capetão, porque ele era perturbado. Porém, um capitão, em cuja mão o rei o quê? Aqui que eu queria chegar. Talvez até hoje você não percebeu, mas você está se apoiando, você está se encostando em pessoas que não têm a mesma fé que a sua. Por isso que até hoje tem bênçãos que você não conseguiu. Você se encosta em quem não tem fé para ter carro. Não, porque carro gasta, porque carro é isso. Irmão, ter carro é bom, você sai para onde você quiser, pode chover, você sai ou não sai? Mas geralmente quem não tem carro vai criticar quem tem? Um dia o cara veio falar para mim, eu não gosto de carro automático. Carro automático é uma delícia. Colocou no D, só acelera e vai, sim ou não? Mas quem vai falar mal de carro automático? Quem tem carro o quê? Mecânico. Automático não, colocou lá, só acelera e pisa. Lógico, respeitando os limites de velocidade. Então, você vai ver quem era o homem que o rei se apoiava. Talvez, irmão, existe um capitão que você se apoia. Talvez dentro da igreja, talvez na sua casa, talvez no seu emprego. E sabe o que é pior? Você está se apoiando uma pessoa que não tem a mesma fé que a sua. E essa pessoa está roubando os seus sonhos. Essa pessoa está matando os seus sonhos. Quem está entendendo? Olha o homem de confiança. O rei confiava em um homem que não tinha fé nenhuma. O rei se apoiava em um homem que não tinha fé. E quantas vezes, hoje, estamos nos apoiando em pessoas que a fé dela, elas não têm a fé que a gente tem. Então, naturalmente, elas vão nos aconselhar a agir como elas. Porém, elas não têm a nossa. E eu não posso, meu irmão. Eu não posso desacreditar porque uma pessoa não acredita. Se alguém não acredita, Deus abençoe ela. Mas eu vou acreditar. Aí olha o que diz. Porém, um capitão em cuja mão o rei se o quê? Respondeu o homem de Deus e disse. Ele nem respeitou o homem de Deus, irmão. Aí olha o que ele falou. Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas, poder-se-iam fazer isso? Tipo assim, é impossível. Ainda que Deus fizesse janela, cair do céu, não vai acontecer. Irmão, quem não tem a mesma fé que a nossa, sempre vai falar o contrário. Não dá, é difícil, desiste. Você não vai conseguir. Olhem quem o rei se apoiava. Aí eu fico pensando,
Quantos conselhos errados esse homem deve ter dado para o rei? Porque ele era um incrédulo, irmão. Tem gente que hoje está sendo aconselhada por incrédulo, pessoas que não crê. Olha a sua vida como é que está. Talvez quantas coisas o rei deve ter pensado em fazer, eu vou. Aí chegava o incrédulo. Ah, rei, melhor o senhor não ir não. O que o rei fazia? Irmão, não é o incrédulo que tem que nos influenciar. Somos nós que vamos influenciar os incrédulos com a nossa fé em Deus. Diga glória a Deus. As pessoas vão olhar para nós e vai falar: eu também posso, porque se ele pode, eu também posso. Se ele foi, eu também vou. Amém? Olha o homem. Aí diz mais. E ele disse: eis, aí o profeta falou, depois que ele foi incrédulo, tipo assim, eu não creio, eu duvido. Olha o que o profeta falou: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não o quê? Não o quê, pessoal? Você vai ver, só para você nunca duvidar de Deus, porque o incrédulo, ele precisa ver. Qual é a geração de Tomé? Ver para crer. Então, por que Deus permitiu ele ver o suprimento chegar? Porque o incrédulo precisa ver. Então Deus falou: você vai ver, mas você não vai comer nada. Irmão, quem não tem a fé que você tem, quem um dia duvidou da sua fé, ou duvidou do Deus que você tem, eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eles vão ficar assim, ó. Tem gente que vai até pedir perdão para você. Perdoe por ter falado do seu Deus. Perdoe por ter falado mal da sua fé. Aí sabe o que aconteceu? Ainda no capítulo 7, versículo 17, para terminar. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta. Como falar o homem de Deus? O quê? O que falou quando o rei descera, o quê? 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por a porta de Samaria. Olha para mim, o que Deus falou, ele fez ou não fez? Se Deus falou, ele vai fazer, creia. Pode chegar o perturbado que for falar o contrário, eu vou crer na palavra do meu Deus. Mas sabe o que é bonito aí? O profeta se influenciou por aquele homem incrédulo. Só que quantas vezes o incrédulo faz um comentário, aí a gente, nossa, é verdade, né? Você falou, se não der certo, é verdade. E se não der certo? Você não confiou, irmão? Sabe o que é mais triste? Você que era da fé, você deixou alguém sem fé te atrapalhar. Paulo falou, a fé não é. Então, você tem que estar preparado. O que mais vai ter, os espias que foram com Josué, eram irmãos da fé ou não era? Vem cá, Osmar, corre aqui. Vou fazer uma pergunta para você representando o povo. Incrédulos a gente encontra só lá no mundo? Não, pessoas que fazem a caminhada da fé junto conosco. Meu Deus, falou bonito agora, hein? E ele falou uma verdade. Os espias que foram com Josué e Caleb eram irmãos da fé ou não eram? Era irmão da fé, exatamente. Porém, mesmo sendo irmãos da fé, eles eram o que, Osmar? Incrédulos. Quer dizer que dentro da igreja tem incrédulo? Tem. Se nós não tomar cuidado, vai nos influenciar. Meu Deus. Falou tudo, falou ou não falou? Pastor dá uma palavra, você fica, ô glória. Aí vem o incrédulo e fala o quê? Ah, não sei não. Será que é bem assim o que o pastor falou? Será que vai acontecer? Cuidado, você perguntar o nome dele, sabe que vai... Aí você pergunta qual é o seu nome, vai falar Satanás. Porque para duvidar, meu irmão, até na igreja, Jesus, quando chegou na casa de Jairo, ali tinha um ambiente tomado por incrédulos. Primeira coisa, Jesus chegando com Jairo, poxa, todo mundo sabia que o homem saiu de casa desesperado, porque a filha estava morrendo.
Quando eles veem o homem voltar com Jesus, devia falar, vai dar certo. Sim. Mas não. A Bíblia diz que um dos principais da sinagoga, religioso, crente, Sim. você lembra o que o principal da sinagoga falou, não? Sim. O que ele falou? Tem hora que o incrédulo está do nosso lado, sentado do nosso lado, mas a gente não pode se influenciar. A gente tem que orar. Ou a gente orar para ele se converter de verdade, ou a gente constranger ele com a nossa fé. Amém? Mas não ser influenciado por ele. O que o principal da sinagoga falou para Jairo? Não enfade o mestre, a sua filha morreu. O cara que era da igreja, sinagoga é igreja. Jesus chega num ambiente totalmente incrédulo. O cara que deveria falar, Jairo, fique em paz, vai dar certo, hein? Para que você incomodou ele? Sua filha já morreu. Quem não crê sempre vai falar assim, já era, não dá mais. Só que a Bíblia diz que quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Aí Jesus olhou para aquele incrédulo e falou, não temas, crê somente. Aí tudo bem, passou pelo primeiro incrédulo. Incrédulo é assim, sai um, vem 18. Parece, tem mato que você arranca, nasce mais. Qual é o nome? Tem um nome que dá. A tiririca, para mim o tiririca era o palhaço. Tem mato que chama tiririca. Incrédulo é igual tiririca, quanto mais tira, mais dá. Não é o apresentador lá não, quem entendeu? O deputado. É tiririca, Osmar, sabia não. Esse Osmar é demais. Aí Jesus chega. Quando Jesus chega perto da casa, alvoroço, choro, gritaria. Ambiente de incrédulo. Ambiente de pessoas incrédulas é assim, desespero. É som de choro, tristeza, porque ninguém crê. Forte ou não? Sim. Jesus chega naquele ambiente tomado de incrédulos. Jesus chega assim e fala, a menina não está morta. A menina o quê? O que os incrédulos fizeram? Amém, é isso, foi isso? O que os incrédulos fizeram? Os incrédulos riram. Deram... É a mesma coisa, você fala que vai comprar uma casa. Dizem que quem riu por último ri melhor. Quem riu do teu sonho vai se alegrar com a sua vitória. Eu já vi pessoas na obra de Deus rindo de mim. Pastor é doido. Graças a Deus a minha fé não é influenciada. Diga, e nem a minha vai ser. Amém? Aí Jesus dá uma lição. Se Jesus fez isso, Osmar, a gente não é melhor do que Jesus. Jesus mandou fazer o quê? Com os incrédulos que estavam lá. O que ele fez? Jesus tirou os incrédulos. Jesus mandou sair. Se você percebe que a sua fé está sendo influenciada por alguém, se afasta. Você não é melhor do que Jesus. Não era Jesus que ia ser influenciado, mas o pai e a mãe. Jairo e a mulher, se ficasse muito perto dos incrédulos, iriam se tornar o quê? Faz sair da sua vida pessoas incrédulas. Faz sair da sua vida pessoas que não têm a mesma fé que a sua. Quem entendeu aqui? Porque se a gente não se afastar, a gente contamina. Aí Jesus fez todo mundo sair. Jesus chegou lá, acordou a menina. Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo levanta. E o que aconteceu? Só que se aqueles incrédulos continuassem no ambiente, ia estragar ou não ia? Ia estragar, ia influenciar. Muitas vezes você não percebe. Você tinha fé de vir quarta, sexta e domingo. Você começou a andar com gente que só vem domingo. Você ficou igual. Você que deveria trazer o preguiçoso para vir mais para a igreja. Mas o preguiçoso que fez o que com você? Você virou o falo ou não falo? Fala ou não? Se bem que ele já... Domingão do Faustão não tem mais, né? É o crente Faustão, só aparece domingo. Você que deveria arrastar ele. Aí hoje ele está frio na fé. Irmão, só vou de domingo e tá bom. Você devia falar, irmão, tá bom não. Sua família não precisa de oração. Sexta-feira o pastor ora para Deus abençoar todas as áreas. Você não vem sexta? Mas aí não. Você deixou aquele que foi perdendo a fé fazer você ficar igual a ele. Fala, tá amarrado em nome de Jesus. Diga assim, nada e ninguém vai influenciar a minha fé. Aplauda Jesus. Vai lá, bem forte, pessoal. Pode aplaudir o nosso Deus.